Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, tô aqui mais à vontade no sofá da minha sala, tomando um cafezinho, comendo um chocolatinho, aqui tá a prova viva de que eu como chocolate todo dia. Agora eu tô comendo esse aqui, ó, 60% da Lacta, menta, intenso e macio. Maravilhoso, amei. Eu não costumo comprar chocolate assim, né? Eu tenho um paladar mais infantil, então eu como chocolate ao leite, como bis, como esses assim, os piores. Os piores e melhores, né? Mas eu ganhei esse de presente, então eu tô comendo e tô amando muito. Eu como um pedacinho por dia, tá aqui, ó. Já comecei o meu chocolatinho do dia. Vou contar um pouquinho pra vocês a minha história, os meus efeitos sanfonas. Gente, o processo de emagrecimento não é novidade pra mim. Eu já venho passando por isso há anos, tá? Hoje eu tenho 26 anos e desde que eu fiz 18 anos, que foi quando eu fui morar com o meu excelentíssimo, a gente foi morar junto no mês de março. Antes de morar junto, durante o namoro, eu já tinha engordado um pouquinho, assim, né? Mas daí, durante esse ano, assim, de março até dezembro, eu acho que eu engordei uns 15 quilos. Eu costumava pesar na média de 60 quilos e eu fui pra uns 65, assim, porque eu namorava, a gente comia muita coisa fora né, tipo, muita besteira, eu não fazia academia. Então eu acabei engordando um pouquinho ali durante o namoro e depois que a gente foi morar junto, daí piorou, né? Daí foi só ladeira abaixo. Então a gente foi morar junto em março e lá em dezembro eu não tinha nada de roupa. Eu fiquei apavorada, não tinha mais roupa pra usar. Porque durante o inverno eu usava bastante casacão, roupa larga, leg com bota era o que eu mais usava assim. Então eu não notava muito o tanto que eu tava engordando. E tem a questão também de que a gente se acostuma com o que a gente vê no espelho, né? Então eu tinha uma noção de que eu tava acima do meu peso, mas não que eu tava tanto acima do meu peso. Então lá no final do ano, quando eu fui assim fazer aquela limpeza no roupeiro, mudar roupa de lugar e tal, eu fui ver e nada mais me servia. Eu não tinha mais roupa pra usar. E daí eu fui numa loja comprar uma calça. Eu usava 38, 40. E eu pensei, vou pedir 42, porque eu tô um pouquinho acima do meu peso, né? Aí pediu 42, não entrou nem até o joelho. Pedi 44, parou nas coxas. Pedi 46, serviu, mas assim, explodindo. Eu tava desconfortável, sabe? Eu tava amarrada na calça. Só que fiquei com vergonha de pedir pra vendedora um número maior de calça. E assim eu tava no auge dos meus 18 anos, deprimida, não sabia o que fazer. Nunca tive problema com peso na infância e na adolescência, então era a primeira vez que eu tava passando por isso. Procurei uma nutricionista e comecei na academia. Eu fazia, na verdade, aulas de dança numa academia perto da minha casa. Então eu ia lá nas danças, nem era todos os dias que eu ia, era algumas vezes por semana, e fui na Nutri. Uma pausa. Isso aqui é muito bom. Então eu procurei uma nutricionista, fui na academia e aí eu comecei o meu processo de emagrecimento. Eu lembro que a dieta era bem simples, 2 fatias de pão integral com mel e leite com café sem açúcar, E durante o meu almoço era normal, arroz, feijão, carne, salada. Comia uma frutinha no lanche da tarde, se eu não tô enganada. De noite eu não lembro. Eu tomava muito leite, eu lembro que era muito leite, queijo, iogurte. E eu comia muito aquelas bolachinhas saudáveis, integrais da Nesfit, sabe? E eu comia também aqueles cereais, parecia sucrilhos assim, e era a base disso. Final de semana passava a base disso quando eu queria comer besteira. Então, assim, já dá pra ter uma noção que não era as melhores escolhas, né, em relação ali às bolachinhas e tal. Mas pra quem tinha um paladar totalmente infantil, nesse primeiro período aí de morar junto, a gente comia muita besteira. Eu lembro que a nossa compra de mercado era só besteira, salgadinho, bolachinha e coisa. Então eu comecei a ver resultado bem rápido, porque eu passei de uma alimentação que era só besteira para uma alimentação normal. Então não foi nada radical, foi bem legal. E aí eu já emagreci muito, muito, muito. Eu lembro assim que logo eu me apaixonei pela corrida. Uma colega de trabalho me apresentou, né, me mostrou a corrida, falou que ela corria e tal, participava de um grupo e eu fiquei bem curiosa e decidi começar. E aí eu comecei a emagrecer, 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 emagrecer muito. Resumindo, eu emagreci perto de 30 quilos.
eu fiquei muito magrinha. Tanto que a minha família começou a achar que eu tava doente de tão magra que eu tava, gente. Que eu nunca fui sequinha, magrinha, sabe? Eu sempre fui uma estrutura maior, assim. E daí ficou todo mundo apavorado. Ainda mais que eu era super neurótica, né? Eu não comia. Não, isso já é outra fase. Daí, eu comecei a me achar muito magrinha. Que eu perdi tudo, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito magrinha. E daí eu comecei a... Vai muito da influência, né? Aí que foi o meu erro. Comecei a seguir umas fitness, assim, no Instagram. E eu queria ter o corpão Juju Salimene, assim. E primeiro que eu queria emagrecer, emagrecia. A gente nunca tá satisfeita, daí eu resolvi que eu queria criar corpo. Daí eu comecei a fazer academia pesado. Só que eu não deixei de correr. O vício que eu tinha pela comida antes, eu abandonei e fiquei viciada por academia. Eu ia na academia às vezes 2 vezes por dia e eu treinava, eu não deixei de treinar a corrida, né? Então eu treinava a corrida, fazia HIIT todos os dias praticamente na academia para dar tempo de fazer a musculação. E às vezes eu saía a correr no final do dia, depois que eu saía do trabalho. E eu ainda corria nos sábados com o grupo de corrida da academia e no domingo eu achava alguma coisa para fazer. Então eu não tinha descanso, eu treinava todos os dias. Aí eu mudei de nutricionista e comecei a ir em nutricionista esportiva. Aí mudou totalmente a minha dieta, daí eu comecei a fazer dieta pesada, tipo comer batata doce de manhã cedo para ir treinar. Fazia umas dietas. Meu Deus, só de pensar assim. Hoje em dia eu gosto de batata doce. E na época eu não gostava e eu comia à força. E a gente já fez muita loucura, muita loucura. Então tava aí nesse processo de querer ganhar massa muscular. E eu era totalmente neurótica. Eu não comia nada fora da dieta, nada. Só que eu não conseguia ganhar peso. Eu fazia muito aeróbico, gente. Eu corria todo dia. E os treinos de musculação, tu perde muita caloria com a musculação, né? Então eu precisava comer mais e eu não conseguia comer uma quantidade suficiente para ganhar massa muscular. Foi aí que começou o problema da minha vida. Como eu vim de uma dieta muito restritiva, onde eu não comia absolutamente nada fora da dieta, porque eu era CDF com dieta, fiquei uns 2 anos assim, super focada na dieta e treino, tá? Tava com um corpo bem legal, hoje eu penso assim, ó. Retardada que eu era de querer mudar e tal, porque a gente nunca tá satisfeita. Mas assim, ó, como eu queria ter aquele corpo. Não, agora eu sou uma pessoa evoluída. Tá, mas enfim, aí foi o erro da minha vida. Como eu já tava ali há 2 anos fazendo dieta e treinando, a minha personal ela saiu da academia e eu comecei a treinar por conta. Eu fazia os meus treinos. Eu procurava na internet, copiava treino de blogueira, dieta de blogueira. Eu comecei a fazer o meu plano alimentar e os meus treinos. E eu comecei a ter o resultado que eu queria, eu comecei a ganhar massa muscular. E daí eu comecei a comer mais, né, do que eu comia. Porque antes, indo na Nutri, era uma alimentação muito limpa, por mais eu tentava comer mais e tal, só que era muito limpa. E geralmente os alimentos mais naturais, in natura, eles saciam mais do que uma besteira, né? Tu fica saciado por mais tempo se tu faz uma alimentação certinha. Então, por isso que eu não conseguia comer muito. E eu não tinha criatividade pra cozinhar, então eu comia, era frango com batata doce, eu comia frango com batata doce. Eu não inventava uma coisa nova, um bolinho de frango com batata doce, um escondidinho, sabe? Eu comia ali no seco mesmo. Então eu não conseguia comer muito porque eu já tava enjoada, já tava assim repunada de fazer aquelas dietas. Então, quando eu comecei a fazer por conta, eu comecei a abrir exceções e foi aí que eu me perdi. Por quê? Eu fiquei 2 anos comendo limpo, tá? Comendo assim de forma mega saudável, sem colocar álcool, sem colocar refrigerante, sem colocar açúcar na boca. Dava pra contar nos dedos durante o ano inteiro os dias que eu comia coisa fora da dieta. E quando eu comecei a abrir exceções, eu comecei a comer descontrolavelmente. Porque imagina tu ficar 2 anos sem comer alguma coisa que tu gostava muito. E quando eu voltei a comer, eu comecei a ter crises de ansiedade e compulsão alimentar. Porque eu fiquei 2 anos me restringindo de comer aquelas coisas. Nesse momento eu deveria ter procurado ajuda, deveria ter ido numa psicóloga e tal. E não, e eu deixei. Na época nem era tão comum assim que nem hoje em dia ir na psicóloga. E daí eu comecei a engordar.
Comecei a engordar, mas até então tava tudo certo, porque essa era a intenção, né? Só que eu comecei a engordar muito rápido. Como eu tava naquela crise de ansiedade, eu nem me pesava mais. Eu tinha balança no meu quarto, eu guardei ela, porque eu vi que eu tava engordando e eu não queria ver. Eu pensava assim, pra quem já emagreceu mais de 25 quilos, emagrecer esses 5 quilinhos aí é barbada, né? E eu fiquei assim por bastante tempo, assim, na média de 1 ano, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, sabe? Como eu tinha uma alimentação super saudável e tal, quando eu voltei a comer normal, que deveria ser normal, só que daí aí foi descontroladamente, porque eu fiquei me privando por muito tempo, eu comecei a ter compulsão alimentar. E o que é isso? Não é tu simplesmente comer um pouquinho acima do normal. É tu comer muito. Tu comer assim, uma quantidade que dá pra, sei lá, 3 pessoas comerem. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Teve uma situação específica que o meu marido, ele tinha o costume de comprar pão. Ele trazia uma sacolada de pão pra casa, tipo 10 pão. Eu lembro que nessa situação específica, tá? Mas isso aconteceu muito. Eu comi na frente dele, né? Com ele, a gente tomou café depois que chegou do trabalho. Eu comi 2 pães. Aí ele foi tomar banho e eu esperava ele sair da mesa e fazer as coisas dele e tal, pra eu poder comer mais. E daí eu comi escondido. Eu lembro que nesse dia eu comi mais 3 pães. Então eu comi 5 pães em uma refeição só. E assim, isso não foi só essa vez. Isso acontecia com muita frequência, quase todos os dias. E como eu tinha vergonha, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo, sabe? Eu era uma pessoa super saudável, regrada, fazia dieta assim, prescrita, pesava comida e tal. E daí eu passei a me alimentar dessa forma descontrolada. E eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo, eu não sabia. Eu nem pensava, tipo, eu só dava vontade, eu ia lá e comia, eu não conseguia controlar a quantidade e eu comecei a comer descontroladamente. Todas as refeições. Fiquei viciada por açúcar, viciada mesmo de contar moedinha para comprar alguma coisa doce. Eu também lembro de uma situação que eu tava no trabalho e era no centro, então tinha bastante mercadinho perto, né? Eu lembro que eu nem levava mais dinheiro comigo porque eu não queria comprar besteira, porque eu sabia que tinha padaria, tinha mercado perto, então às vezes era 7h30 da manhã que eu ia pro escritório e antes eu passava na padaria comprar pastelzinho frito, sabe? Eu tava nesse nível. E daí eu não levava mais dinheiro. E teve um dia que eu não consegui me segurar. E eu tive que contar moeda, gente. Sabe assim, de pegar no fundo da bolsa, de procurar no estojo, de procurar na gaveta moeda pra comprar coisa doce. Eu lembro que não chegou a dar R$ 1 que eu não consegui juntar. Deu pra comprar uma bolachinha recheada das mais vagabundas que tinha no mercado. E eu comia aquilo ali, e eu comia tudo, sabe? Tipo, eu abria o pacote e eu comia desesperada. Então, compulsão não é tu comer um pouquinho a mais, não é tu te servir 2 vezes, é tu comer muito, é tu não conseguir controlar. Então, aí eu passei por um longo período da minha vida e eu comecei a engordar. Aí eu acho que foi aí com 20, 21, por aí eu tinha engordado tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouco. E desde então eu venho tentando voltar a ter uma vida saudável e tal, e eu não consigo. Não conseguia, tá? Porque agora tu consegue. Então, eu fiquei aí vários e vários anos da minha vida, todo final de ano fazia aquela lista, botava lá que eu queria emagrecer, que eu ia cuidar da minha saúde, nanana. E na primeira frustração, eu acabava desistindo. E sabe por que eu desistia? Por quê? Porque eu colocava assim, a partir de segunda-feira eu vou começar minha dieta, eu não vou comer mais nada fora da dieta. Eu não vou comer doce, eu não vou tomar refri, eu não vou tomar cerveja, eu não vou comer fritura, eu não vou comer nada. É só salada, carne e no máximo ali um carboidrato de baixo índice glicêmico. Aí lógico que eu não ia conseguir, né, gente? Imagina tu tá numa alimentação ali totalmente errada, inflamatória, comendo tudo que tu vê pela frente, daí do nada tu acha que tu vai começar uma dieta e tu nunca mais vai comer errado. Não é assim que funciona. Por isso que a gente desiste. Gente, eu fiquei por anos tentando voltar e eu não conseguia. Por quê? Porque daí eu conseguia segunda, terça e quarta. Daí na quarta-feira eu não me aguentava, porque eu já tava em abstinência por doce. Quando eu dava a primeira mordida,
eu não conseguia mais parar de comer. Então eu tinha que comer uma barra de chocolate inteira, um pacote de bolacha inteiro. E aí eu não parava. Eu emendava um dia no outro, e daí chegava lá no domingo, batia aquela deprê, e lá ia eu de novo fazendo a minha meta para a próxima semana. E assim era toda semana igual, eu não conseguia mudar. Então, quando foi que eu mudei a minha forma de pensar? Uma pausa. Tá, mas enfim. Aí comecei a desencadear várias coisas, né? Compulsão alimentar, ansiedade. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento que o que eu tinha era ansiedade, que o que eu tinha era compulsão alimentar. Eu achava que era culpa do meu signo. É verdade, eu achava mesmo, pensava, sou taurina, comilona preguiçosa. Pronto, preciso me aceitar desse jeito porque eu nunca vou conseguir ser fitness. Era isso que eu pensava. Mas eu sou brasileira e eu não desisto nunca, né? Eu coloquei como meta de vida ser uma pessoa fitness e saudável, então eu vou ser. Brincadeira. Não, é verdade. E nesse período aí que eu nem... Porque eu tô falando só da minha vida de fitness, né? Nesse período aí eu já comecei a estudar nutrição, que era a parte assim que eu tava super focada, que eu ia na academia às 6 horas da manhã, acordava às 5, ia na academia às 6, daí trabalhava durante o dia todo, à noite eu ia pra faculdade. Nessa época eu fazia nutrição. Quando eu comecei a não conseguir mais fazer dieta, que foi quando eu comecei a abrir exceções e aí comecei a ter compulsão alimentar, eu larguei a faculdade de nutrição. Só que eu larguei por uma questão financeira, porque era muito caro, muito caro. Nossa, só o transporte já dava quase meu salário. Eu não tinha condições de estudar presencial. Eu decidi largar a faculdade, só que também tinha a questão de que eu não me via como exemplo. Eu achava que eu não podia ser exemplo de nada, porque as minhas atitudes não eram atitudes de uma futura nutricionista, sabe? Então parecia que eu tava sendo uma farsa. E daí eu decidi então que eu ia largar a faculdade, achava que não era isso que eu queria e tal. Comecei a fazer administração à distância. E daí por aí fui, troquei de emprego algumas vezes e tal. Trabalhei até em recepção de academia. E o mais engraçado é que tudo tentando ter a minha vida saudável de volta, sabe? Que eu tenho muita saudade daquele foco que eu tinha, aquela disciplina que eu tinha. E eu não entendia o porquê que eu não conseguia mais ser assim. Até que ano passado foi o pior momento, assim, da minha vida. Em questão de ansiedade, minha compulsão aumentou. Comecei a ter crises de ansiedade real, tipo falta de ar, sabe? Nossa, minha saúde tava indo por água abaixo. Foi aí que eu decidi procurar uma psicóloga. E aí, tudo mudou na minha vida. E aí eu virei essa pessoa realista, essa pessoa que parou de se cobrar tanto, entende que faz parte do processo esses erros e tal. E é um ano aí de que eu tô fazendo terapia e eu tô amando, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E hoje eu tô super, mega, hiper feliz de ter começado. E com certeza, gente, essa visão que eu tenho hoje em relação à alimentação mudou por causa da terapia. De verdade, assim, eu ia continuar errando sempre no mesmo ponto por anos, por mais alguns anos ainda. Eu não sei se em algum momento da minha vida eu ia criar a consciência de que tu não muda de uma hora para outra. Na época que eu consegui ser saudável e tal, eu praticamente mudei de uma hora para outra, mas é que era a primeira vez que eu tava passando pelo processo de emagrecimento, então eu tava super focada, nada me tirava o foco. Só que depois que tu meio que tu cria o hábito de desistir, quando lá no domingo, quando eu pensava em começar minha dieta na segunda, inconscientemente eu já sabia que eu ia me sabotar, eu já sabia que não ia durar uma semana e que eu ia desistir. E depois que eu comecei a terapia, tu muda totalmente a tua forma de pensar. É muito louco, não tem como explicar, só quem faz terapia pra saber. Tu vira outra pessoa. Então, eu sempre falo, se a pessoa me conheceu há um ano atrás, não me conhece mais, porque eu já sou outra pessoa completamente diferente. Outro ponto que foi essencial na minha vida, que eu já falei nos outros vídeos, foi o CrossFit. É louco, eu não sei explicar também, é só tu fazendo pra te saber. Então, como eu tenho ansiedade, a minha cabeça não para, eu não descanso, sabe? O único momento que eu consigo descansar é quando eu tô treinando. Nossa, é tão intenso o exercício que tu só pensa em conseguir sobreviver.
aquele exercício. É uma hora do meu dia, assim, ó, que eu não penso em absolutamente nada, só em sobreviver ao exercício. É maravilhoso. Então, com certeza, a junção disso, o CrossFit e a terapia, me tornaram uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Tá gelado. Então, gente, por que eu contei tudo isso pra vocês? Provavelmente, se tu tá em processo de emagrecimento, tu tá errando nas mesmas coisas que eu errei. E não foram uma, duas tentativas, foram anos errando na mesma coisa, que é tu achar que só porque tu decidiu que tu quer emagrecer, que tu quer mudar de vida, que tu quer ser mais saudável, que a partir de agora tu vai ser saudável, que tu vai conseguir da primeira. Eu não tô falando isso pra te desanimar. Eu tô falando isso pra te preparar. Te prepara, investe o bem maior que é o teu psicológico. Todo mundo deveria ter acesso a nutricionista. Tu aprende muito, tu começa a pensar muito na tua saúde, eu acho que é essencial. Todo mundo deveria ir numa nutricionista. Só que, antes de tudo, gente, tu não vai conseguir mudar o jeito que tu come se tu não mudar a forma que tu pensa. A forma que tu te comporta em relação à comida. Eu sei como é que é descontar a ansiedade na comida. São anos da minha vida fazendo isso. E só agora, faz 4 meses, quase 5 na verdade, que eu tô conseguindo ter constância. Depois de, sei lá, 4 anos tentando ter constância e desistindo na primeira semana. Depois que eu comecei a investir na minha saúde mental, tudo mudou na minha vida. Por que eu contei tudo isso? Provavelmente tu vai te identificar com a maior parte do que eu falei aqui. E eu tô te falando isso pra te animar, pra te dizer que se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. De verdade. Se tem alguém que gosta de comer errado, que gosta de comer besteira, que tem um paladar infantil, que comeria miojo todo dia, comeria hambúrguer todo dia, essa pessoa sou eu. Então, assim, se eu conseguir, se eu, com toda a minha ansiedade, sendo taurina, gosto de comer, gosto de comida boa, pra mim, felicidade é sinônimo de comida. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Então não desiste, não desiste. Já começa agora, começa hoje a cuidar de ti. Tenta te conhecer mais, presta atenção nos teus atos. Toda vez que te der uma crise de ansiedade, tenta pensar em outra coisa, toma uma água. Respira, sabe? Mas eu tô falando isso porque esses foram alguns dos exercícios que a psicóloga me passou, assim, quando me desse crise de ansiedade. E funcionou. Primeira coisa é tu mudar de pensamento, muda o foco do teu pensamento. Toma uma água, respira fundo, conta até 10. Sério mesmo, não é bobagem, faz isso. E começa a te conhecer. Presta atenção por que tu tá tendo aquilo ali naquele momento. E, gente, tenha consciência que não é sempre que a gente vai conseguir. Nesse período aí que eu comecei a minha reeducação alimentar, eu errei muito. Nem é errar que eu falo, mas assim, eu precisei recomeçar várias vezes, sabe? Eu sei como é que é, gente, não é fácil. E o meu propósito é compartilhar com vocês tudo que eu passei, tudo que eu tô passando e tentar te ajudar de alguma forma com o que eu aprendi. Então, se tem uma dica que eu posso te dar, investe em ti, investe na tua saúde mental, no autoconhecimento. Tu vai ver que muita coisa vai melhorar na tua vida depois que tu te conhecer. Meu Deus, os pelos do Marcelo. A intenção desse vídeo foi justamente essa, de compartilhar a minha história, meus altos e baixos. Mais baixos do que altos. Agora eu tô bem, gente, tá? Tô na melhor fase, assim. Tô muito feliz. Tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas eu vou contar em outro vídeo. Mas é sobre a minha nova alimentação. Então faz 4, quase 5 meses aí que eu tô tendo uma alimentação intuitiva, saudável, não me cobrando, não me restringindo de nada, comendo chocolate todo dia, tomando refrigerante todo final de semana. E mesmo assim tendo bons resultados, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Essa foto, a primeira é de janeiro e a última é de junho. Então, olha essa de junho. Eu já tô bem melhor que isso. Sabe? Então, assim, ó. Eu tô muito feliz. Eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou com 81. Eu comecei todo esse processo com 88. Então, eu tô mega feliz, gente. E assim, ó, tô tendo resultado top e sem restrição. Isso tá sendo muito legal. Mas eu vou começar aí um processo de emagrecimento mais intenso
Eu vou participar de um desafio lá da academia. Desafio de... não é emagrecimento específico, mas é mudar a tua composição corporal, né? Tem algumas pessoas que têm o objetivo de ganhar massa, eu tenho o objetivo de emagrecer. Todos vão ter alimentação praticamente igual, com o mesmo grupo de alimentos, mas vai mudar a quantidade, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente vai ter avaliação, a gente vai ter acompanhamento psicológico, nutricional, fora os treinos que são de morrer. E agora, nessa época do ano, só piora, porque daí, né, foco no verão, então os treinos ficam mais intensos. E eu vou participar desse desafio que dura 3 meses. É um pouquinho bastante mais restritivo do que a alimentação que eu estava tendo neste momento. Vai começar no dia 1º de setembro, mas eu tô disposta a dar esse próximo passo, sabe? Eu sinto que foi necessário esse processo de readaptação pra mim, de uma alimentação um pouquinho mais limpa, só que não cortando o que eu gosto. Eu sinto que eu tenho condições hoje, com a cabeça que eu estou hoje, e também com a questão de já ter criado bons hábitos saudáveis em relação à alimentação e treino. Hoje eu tenho condições de dar mais um passo e talvez restringir um pouquinho mais a alimentação para ver se eu consigo ter resultado aí um pouquinho mais rápido. Mas, gente, claro que sempre prezando a minha saúde mental. Um ano aí de terapia, não pretendo jogar fora tudo que eu conquistei até aqui. Tá sendo muito, muito, muito importante pra mim. Se eu não tivesse começado a terapia, provavelmente eu ainda estaria errando nos mesmos pontos. Mas eu vou fazer mais um vídeo pra vocês explicando como que vai ser esse desafio. Eu tô bem feliz, eu acho assim, ó, que é um desafio, né? Por isso que se chama desafio. Mas eu acho assim que pro meu desenvolvimento pessoal mesmo, né? Fazer isso vai ser bem legal. Tô com expectativas bem boas, mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu até pretendo fazer um diário da dieta e gravar todos os dias, sabe? Mostrar aqui pra vocês a minha alimentação e meu treino diariamente, pra ter aí por esses 3 meses todo esse processo, porque eu tenho certeza que os resultados vão ser bem bons. Mas era isso, desculpa pelo vídeo longo, é que a minha história, né, gente, olha que eu tentei resumir e eu falo bastante, mas eu espero muito, 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 muito que tu tenha gostado do conteúdo, de saber um pouquinho mais sobre mim, e eu espero que a minha história possa te ajudar e que tu não erre na mesma coisa que eu errei, tá? Não esquece de deixar o like, por favor. Sofri muito pra editar esse vídeo, então deixa o like pra mim, vai, não esquece. Eu já tô meio preguiçosa com o Instagram, né? Que agora eu tô trazendo bastante conteúdo pra cá. Na medida do possível, eu tô colocando lá minhas refeições em tempo real e os meus treinos. Então me segue no Instagram, deixa like aqui nesse vídeo. E era isso, gente. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!